Continuando a leitura da nossa avaliação, nós temos agora a número 4 para ler. Um engenheiro precisa construir um muro ao redor de uma parte de um terreno de forma retangular que pode ser representada da seguinte forma e que tem as seguintes dimensões. Se nós dermos um zoom, nós temos aqui 2 mais 3 raiz de 5 e 2 raiz de 5 para a altura, ok? Para que o engenheiro calcule a quantidade necessária de material para essa obra, para ele construir esse muro aqui ao redor desse terreno dele, ele deve determinar o perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma de cada lado desse, ok? A soma dos lados é tida por perímetro. Ele deve determinar o perímetro da parte do terreno considerado com base nas medidas apresentadas na figura. Marque um X no item que indique o perímetro do retângulo apresentado. Lembrando a vocês que apenas o X dá um total de 50% de acerto, ok? Vocês vão precisar, então, justificar com os cálculos. Observem aqui, queridos. Nós temos esses dois números e para eu calcular qual é o perímetro, eu tenho que levar em consideração que esse lado tem a mesma medida desse lado e que esse lado e esse lado tem a mesma medida. Observem que a medida da altura é 2 vezes a raiz quinta. E aqui nós temos que a medida desse lado é 2 mais 3 raiz de 5, ok? Como é que nós podemos efetuar essa soma? Nos lembrando lá das propriedades que a gente viu no vídeo anterior que eu coloquei para vocês, certo? Agora, a número 5, senhores. Observe como podemos simplificar as raízes e depois resolva. Aqui nós temos um exemplo de como a gente simplifica a raiz cúbica de 168. Nós temos 168 descrito aqui, e aí nós vamos colocar esse risco que significa fatoração. Nós lemos ele assim, ok? Nós temos então que esse 168 foi dividido por 2, 84 dividido por 2, 42 dividido por 2, 21 dividido por 3. Por que não dividir 21 por 2? Porque não é mais exato, então eu vou para a próxima lista de primos. Vocês se lembram dos números primos, certo? 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinito e além. Chegando ao número 1, finalizei a minha fatoração. Só que aí, como o nosso índice do radical, observem aqui, ó, o índice é esse númerozinho que fica aqui no radical, certo? Se ele é 3, então eu vou ter que juntar de 3 em 3. Observem como é que fica aqui embaixo, olha. Se eu tenho que esse 2 elevado à terceira potência é esse 2 vezes 2 vezes 2, então eu posso simplesmente efetuar a simplificação desses dois expoentes, fazendo com que o nosso número 2 saia livre de dentro do radical, ok? Como nós observamos nesse exemplo. E aí, na sequência, nós multiplicamos quem não conseguiu sair do radical. 3 vezes 7, 21. Lembram-se do vídeo que eu postei para vocês? O link para vocês assistirem? Pois é, quem assistiu tem isso bem claro, né? Observem como é que fica a resposta, então. Raiz cúbica de 168 é igual a 2 vezes raiz cúbica de 21. Número 6. A número 6, no grupo, a gente tem uma colega que havia feito essa pergunta para mim na semana anterior. Vamos ler juntos? Jaine fez uma cola para usar na hora da prova de matemática para introduzir um fator que esteja externo a 2 vezes raiz cúbica de 5. Ao radicando, vamos dar um zoom para ver como é que a mocinha resolveu? Olha só.
A cola era assim, gente, olha que menina esperta. Ela colocou, para resolver isso aqui, para efetuar essa simplificação, basta que a gente lembre que esse número 2, que está aqui do lado de fora, um dia já esteve do lado de dentro do radical. Igualzinho, tá nesse exemplo aqui de cima, ó, que nós acabamos de fazer juntos, ela também colocou o 2 junto com o expoente 3 e o radical 3, ok? Vamos ver junto aqui? Ela fez a multiplicação igualzinho tá nesse passo aqui em cima, tá, gente? Ó, igualzinho tá aqui. 2 nesse cantinho, ó. Raiz cúbica de 3 aqui. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes, aqui não tá dando para ver muito bem, mas aí para você está, né? Raiz cúbica de 5, ok? Se aqui eu tenho uma multiplicação, vocês se lembram da segunda propriedade do exercício que eu fiz para vocês no vídeo anterior? Do exercício da sequência didática 1? Nós temos aqui que multiplicar esses fatores dentro do mesmo radical. Simples assim. Pego o 2, coloco ele dentro do radical ao lado do 5. Só que para que isso aconteça, eu tenho que colocar em cima dele, observem lá o que é aquilo? Um expoente que é igualzinho ao índice que está do lado de fora, que nesse caso é 3. Então, olha lá. 2 elevado à terceira potência, quanto é? 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40, ok? Raiz cúbica de 40 era o número inicial. E agora, como é que vai ficar os próximos exemplos? Vocês têm aqui um exemplo resolvido, 2 exemplos resolvidos, mais o do vídeo que eu coloquei para vocês anteriormente, da sequência didática 1. Com base no que foi explicado nesse exemplo e na sequência didática 1 do vídeo que eu mandei ontem, no caso, para vocês, vocês vão resolver A, B, C e D, fazendo exatamente o que essa mocinha acabou de fazer aqui, a mocinha chamada Jaine, certo? Vamos à questão número 7. Número 7. Um ótimo modo de resolver equações está representado abaixo. Nós temos aqui uma equação também com radicais, ok, gente? Vocês têm essa prova de pesquisa, já pensou que beleza? Mas aí vocês vão poder usar o livro didático de vocês também, que tem alguns exercícios resolvidos desse naipe. Nós temos aqui, fazendo a leitura, 63, raiz quadrada de 63 vezes, abre parêntese, lembrem-se, em primeiro lugar a gente resolve o que está dentro de parênteses apenas quando é possível. Não é possível efetuar a soma de dois radicais quando esses dois radicais não são iguais, ok, gente? Como eles não são iguais, é como se eu estivesse somando uma raiz de 14 com uma raiz de 126. São iguais? 14 e 126. Parece ser o mesmo número? Parece ser igual? Não, não é mesmo? Então, nós vamos ampliar aqui para vocês verem exatamente como é que ela deve ser resolvida, então. Se não tem como resolver dentro do próprio parênteses, nós vamos, então, efetuar a multiplicação, que está aparecendo bem aqui, né, gente? Essa multiplicação vai ser chamando de propriedade distributiva. Primeiro, vou multiplicar o 63 pelo 14 e depois eu vou multiplicar o 63 pelo 126. Igualzinho está dado aqui no exemplo. Depois que eu fizer essas multiplicações, conforme está representado nesse cantinho aqui, a multiplicação de 63 por 14 e a multiplicação de 126 pelo 63, nós vamos ter dois radicais de valores bem grandes, igual está descrito aqui, não é, gente? Então, para resolver
esses nossos dois radicais tão grandes, nós vamos levar em consideração o exemplo que foi dado logo acima no outro exercício. Aqui, ó, nesse exercício, tá mostrando lá como é que a gente resolve a fatoração ou simplificação de uma raiz que tem o radicando bem grande. Aqui no exemplo, nós temos já pronta a fatoração. Observem aqui. Depois que ele efetuou a fatoração, ele fez a simplificação e deu origem a esses dois radicais. Observem, gente, ó. Aqui, nessa parte, nós temos raiz com 2 no radicando e aqui também raiz com 2 no radicando. Tá vendo que gracinha? Basta, então, agora que esses dois radicandos são iguais, eu posso efetuar a soma normalmente entre essas duas parcelas de 61 e de 23, ok? Vamos ver aqui quanto é 21 mais 63? 84. 84 raiz de 2. Só que esse exemplo, gente, ele tá resolvido só para que vocês tenham uma base para resolver a nossa questão A e questão B desse exercício, ok? Questão 8 e última, observe a lousa. Novamente, eu coloquei aqui, com um ato de bondade extrema, ó, meu pai, coloquei aqui para vocês dois exemplos de duas maneiras, aliás, um exemplo resolvido de duas maneiras do exercício, ok? Vamos ler juntos, número 8? Aqui, na lousa, há duas maneiras diferentes de racionalizar o denominador de 3 sobre 2 raiz quadrada de 5. Ambas as maneiras de racionalização de denominadores estão corretas? Vocês vão fazer a análise dessas duas maneiras de acordo com o que vocês viram nos exercícios, ok? Letra B. Qual dessas duas maneiras você prefere? Por quê? Você vai responder de forma pessoal. Letra C e última. Racionalize o denominador de cada uma das frações que aparece aqui. Esse aqui é continha, tá certo? Essa linda questão número 8 não é, então, para marcar X, e sim para resolver. Você vai tomar como exemplo as maneiras apresentadas para resolver essas 4 operaçõezinhas que eu coloquei aqui de maneira separada. Concluiu? Você vai pegar, fotografar o que você colocou, ok? Depois de fotografá-la, você vai efetuar a entrega via Classroom. Na dúvida de como enviar pelo Classroom, eu postei para vocês na semana anterior um vídeo de como acessar e postar a atividade, ok? Aguardo a todos. Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima avaliação. E lembrando aqui, ó, que as nossas resoluções devem estar com cálculos, ok? Até mais, meninos e meninas, bons estudos.